Então é um prazer estar aqui, Daniela, e reencontrar você com essa foto para falar sobre o Brasil. Para mim que saí lá do Inhacorá, o Celso saiu do Chapeta, que era antigamente Santo Anjo, ter um cargo hoje de presidente da corte mais importante de contas do país, é uma satisfação, uma honra, depois de muito esforço, de muito trabalho e de muita dedicação durante todo esse período. Brasil, nosso PIB, Produto Interno Bruto do ano passado, 4,8 trilhões. Nosso Produto Interno Bruto. 4,8 trilhões. O que nós estamos gastando e como estamos gastando? Essa é a grande interrogação para todos nós brasileiros. Já somos a 6ª economia do mundo, mas com uma série de gargalos que, no longo dessa exposição, eu vou colocar para os senhores. Desse 4,8 trilhões, a metade a gente consegue executar, em torno de 2 trilhões fica ao encargo do Estado brasileiro. Os municípios arrecadam com os estados em torno de 780 bilhões e o restante é colocado em despesas do Estado brasileiro. Portanto, 2 trilhões nós executamos. Desses 2 trilhões, nós temos de comprometimento a metade com despesas que são permanentes. Só a dívida nossa interna já dá em torno de 60% desses 50% de 1 trilhão, 600 bilhões. Portanto, um comprometimento com mais serviço da dívida chega próximo de 1 trilhão. Então, sobra, na verdade, 1 trilhão para executar. 1 trilhão. Aonde quer colocar esse dinheiro? Eu dou a dimensão do Brasil. 455 bilhões é gasto com a Previdência, o Estado Social brasileiro. Vejam só, os números vão diminuindo, né? Aí o que fica para a sociedade como um todo? De investimentos. Estamos gastando com o Estado Social 455 bilhões, com a Previdência. Investimentos 180 bilhões. Portanto, a Previdência ocupa 42, sobra pouco para investimento. Com um crescimento de 1%, que é a previsão esse ano, 1,5% a 2%, nós com certeza teremos grande dificuldade de manter a estrutura atual do Estado. Não tem como manter. Porque se nós não crescermos acima de 4%, não temos capacidade de manter a estrutura do Estado. A Grécia, a Espanha, a própria comunidade europeia sofreu um baque muito grande, como os Estados Unidos, com a crise que aconteceu em nível mundial. E tiveram que cortar o salário de 50%. Imagine cortar os 50% do salário, a repercussão econômica que vai dar no país, como aconteceu em Portugal ou na Espanha recentemente. Mas se nós não nos atermos a algumas medidas de caráter urgente, quem for eleito na próxima eleição, seja em nível de Estado e nível nacional, o Brasil não tem muito suporte para isso, para continuar com o Estado Social como está. Ou passamos a crescer 4%, 3%, mas com 1%, com 2%, não temos como manter isso. Então, qual é a projeção que a gente faz? 2030, daqui a 16 anos, a curva demográfica inverte e passamos a ter mais velhos que jovens. E a pirâmide que temos hoje, da base que dá contribuição para a Previdência, portanto, fica muito mais frágil e, como consequência, não teremos como manter o Estado brasileiro que estamos hoje vivendo. Então, os números são muito impactantes. Aliás, recentemente eu aceitei um convite da Presidenta da República para conversar com ela sobre os números que nós fizemos análise das contas da Presidenta o ano passado. E aceitei o convite para ir na abertura da Copa exatamente porque eu queria saber se a Presidenta tinha conhecimento de todas as informações. Bem, conversei, foi uma longa conversa com ela, foi muito positivo, mas antes disso eu já tinha falado com outros atores importantes, o Presidente do Senado, da Câmara, e fizemos a avaliação das contas
o ano passado. E os números que nós temos da Previdência, a chamada autuarial, são muito pesados. Nos estados, a Previdência autuarial está próximo de 3 trilhões. Na União também. E isso impacta no quê? É que boa parte disso não está sendo feito de forma preventiva remédios, antídotos para que nós possamos ter como manter o Estado Social brasileiro. Então, por isso que eu disse, quem ganhar a eleição vai ter que tomar medidas muito fortes em relação à questão da Previdência, que é o grande gargalo do Brasil. E se nós falarmos do Estado como um todo, vejam só a dimensão do Brasil. Nós temos em torno de quase 6 milhões de funcionários públicos nos municípios, em torno de 3 milhões nos estados, um pouco mais que 3 milhões, mais de 2 milhões na União. Se jogarmos o pessoal terceirizado, 20% em cima disso, desses quase 12 milhões, nós vamos chegar a 14 milhões de pessoas que são dependentes do Estado no país. Isso, somando, dá uma despesa anual em torno de 600 bilhões. Como nós podemos fazer para inverter esse processo em que o Estado cresce e com uma pouca entrega de bons serviços para a sociedade? O que é mais lamentável é o seguinte, é que nós temos que ter o Estado, temos que ter a estrutura, políticas governamentais, mas como fazer com que a sociedade fique satisfeita? Aí que está a grande interrogação. Por que eu estou fazendo essa avaliação inicial, dando essa introdução de números para mostrar um retrato do Brasil? Porque o tempo que nós temos para combater algumas questões dessas é muito exíguo. Se nós chegar a 2050, nós já vamos estar com 30% do PIB com despesa com o Estado Social. De 455 bilhões que eu falei da Previdência, que nós gastamos no ano passado, nós vamos gastar 1 trilhão e 300 bilhões. Por isso que eu disse, nós temos que voltar a crescer acima de 3, 4%, porque não tem como manter a estrutura com um espaço curto. Como eu disse antes, a curva demográfica inverte. A população passa a ser mais jovem, a não ser que nós tenhamos um crescimento demográfico novamente incentivado, para que a gente possa manter a estrutura atual. E aí que vem o projeto, chegando na presidência do tribunal, da melhoria da governança no país, que é o projeto que fala da governança, transparência e a sociedade cada vez participar mais de toda essa estrutura de discussão do controle social para aperfeiçoarmos o Estado brasileiro. Mudamos a concepção do TCU. O TCU passa a fazer a legalidade cada vez mais, mas 40% da nossa força de trabalho já está direcionada para fazer avaliações de políticas preventivas do Estado brasileiro. Porque se não fizermos isto, não adianta nós continuar havendo só a legalidade, e a legalidade, que eu digo, é de forma muito representativa. Entregamos agora a lista para o Tribunal Superior Eleitoral, vocês devem ter visto a chamada ficha suja, 6.603 condenados pelo Tribunal de Contas da União. Somando os demais tribunais, 14 mil pessoas que perdem o direito político por 8 anos. Quem não tem as contas aprovadas no tribunal, perde o seu direito de participar da eleição por 8 anos, fica cassado. 98% desses não poderiam ser um candidato nessa eleição. Bem, então continuamos fazendo a legalidade, mas só a legalidade não resolve, porque o DENIT continua não entregando boas estradas, ou a saúde não continua atendendo de forma adequada as pessoas que morrem nos hospitais, ou a mobilidade ainda continua deficiente. Bem, aqui nós somos muito criativos aqui em Porto Alegre, né? A rua em direção ao gol, 3 quilômetros de caminhada. Mas para um europeu que chegou aqui, que está habituado a chegar de metrô no seu estádio,
e eu tenho alguns amigos da Europa que eu convivi, e tem um alemão especificamente que andou viajando pelo Brasil, ele ficou muito impressionado com a falta de transporte público, mobilidade. Foi um sucesso a Copa, nos estádios. 43% das obras de mobilidade não ficaram prontas. Aqui não ficaram prontas. Aqui nós perdemos 500 milhões, que não foram aprovados os projetos. E eu alertei as autoridades com antecedência. Liguei, olha, faça os projetos, vocês vão perder o dinheiro. Tomara que façam agora, depois, não? E assim foi no Brasil. Eu viajei em 20 capitais. Eu tenho uma noção de cada capital, quais são. Aqui está o meu amigo Milan, Gilmar, que lá de Cuiabá, viu que Cuiabá não ficaram prontas as obras. Ficou uma praça de guerra. Mas conseguimos passar uma imagem positiva, que foi importante. Ou seja, foi melhor do que eu esperava. Mas o nosso posicionamento tem que ser de cobrar, de fazer com que o dinheiro público seja bem implementado. Fizemos uma economia de 700 milhões na Copa com um trabalho preventivo. Aliás, o ano passado, o TCU fez auditorias preventivas e economizamos 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Só com auditorias preventivas. Portanto, o tribunal passou a trabalhar, além da legalidade, trabalhar preventivamente. Mas sentimos que o Estado não consegue entregar, por incapacidade de entrega e porque não tem uma boa estrutura de formação e de treinamento dentro do Estado brasileiro. Quando eu falo Estado brasileiro, eu não falo somente da União, eu falo dos municípios, eu falo da União como um todo, da estrutura dos Estados. Acho que o erro que houve na Copa, e de não termos feito boa parte da mobilidade, que é o legado, a estrutura, para que o cidadão consiga aproveitar e não levar 3 horas, 4 horas, como acontece nas grandes capitais, até mais que isso, 2 horas para alguém chegar no trabalho. O bom é que todo cidadão pudesse andar no transporte público e que diminuísse os carros. Eu não sei, não tenho andado muito em Porto Alegre, mas São Paulo para, Brasília está parando, Belo Horizonte está parando, ou seja, Rio de Janeiro está parando. Rio de Janeiro, nós estamos fiscalizando os Jogos Olímpicos, né? Evitando que aconteça falhas, como infelizmente aconteceu na Copa, mas que felizmente a capacidade do brasileiro de receber bem, conseguimos ter, de certa forma, uma satisfação e ter um processo mais positivo que negativo em relação à Copa. Mas a preocupação então do TCU foi mudar e nós partimos para uma especialização. Antes o TCU fazia, nós temos 2.700 funcionários, auditorias mais de legalidade. Hoje nós fizemos mais auditorias chamadas operacionais. Nós temos 3 tipos de auditoria: operacional, de legalidade. Operacional vê a eficiência do Estado, de legalidade, que vê a questão da conformidade, e nós temos as auditorias financeiras que a gente faz. Portanto, são 3 tipos de auditoria. Cada vez mais estamos então implementando a chamada auditoria operacional. Como fazer auditoria operacional e como mudar a cabeça dos nossos auditores? Partimos então, desde que eu fui eleito vice-presidente, a viajar por todo o país e verificar que os nossos técnicos enxergavam a árvore, mas não enxergavam a floresta. Eu chegava nos estados e pedia para ele me falar sobre o seu estado. Ele tinha conhecimento dos processos, mas não tinha visão do estado. Aí, na presidência do TCU, diz: olha, a partir de agora, em cada secretaria que eu visitar, eu quero uma palestra do secretário sobre o Estado, sobre o seu Estado. Ele tem que saber tudo do Estado, e não somente sobre o processo. E fizemos a primeira reunião aqui, não foi, Guilherme? Guilherme é nosso auditor. Inauguramos aqui o primeiro diálogo público, 600 pessoas presentes na Assembleia. E aí, antes disso, ficamos um dia reunidos com todos os nossos secretários da região, toda a região sul. Cada secretário tem que fazer uma exposição para nós, sobre a educação, sobre a saúde. Aí constatamos que o Rio Grande do Sul perdeu muito espaço para Santa Catarina. Santa Catarina nos ganha em quase tudo hoje em termos de educação. Nós éramos sempre primeiro, hoje estamos na posição 14º. E eu mandei fazer isso em todo o Brasil. O secretário tem que ter uma radiografia do Estado, para priorizarmos as nossas auditorias. Ver onde estão os gargalos, ter visão de Estado, visão macro do seu Estado, do seu país. E a partir daí, durante o ano passado e esse ano,
Visitamos 20 estados, fizemos diálogo público com mais de 25 mil pessoas. E cada secretário faz uma reunião conosco e depois a gente chama todas as autoridades e mostra o que precisa mudar. E passamos a fazer auditorias coordenadas. O que são auditorias coordenadas? Chamar os tribunais de contas dos estados, e cada tribunal de contas do estado passou a trabalhar conosco sobre educação, sobre saúde, sobre temas mais impactantes. E vou dar o número agora que nós fizemos sobre a auditoria de educação. Apresentamos a proposta em início de 2013. Em 2013, final de 2013, já tínhamos um produto do Brasil, auditoria sobre educação. Ensino médio. O Celso conhece muito bem essa área, trabalhou, foi secretário da Educação. Nós temos 51 milhões de estudantes no ensino médio no Brasil. 51 milhões. Quantos estão se formando? Na região norte, 36%. Na região sudeste, que é a região mais rica, 52%. Desses 51 milhões, nós temos uma participação que chega, nos últimos 3 anos do ensino médio, em torno de 8 milhões. Quando se forma 1.800.000. Então, 50% não estão se formando no ensino médio, que é a base de uma mudança de uma nação. Aí agora nós temos o resultado, por que disso? Já fizemos uma auditoria sobre educação no Brasil. Chamamos o ministro da Educação, falei com ele, fizemos em conjunto sempre com o governo. Eles têm que ter conhecimento dos números para saber se os nossos números estão corretos ou não. O que aconteceu? Vou dar os números para os senhores. 61 mil professores fora da sala de aula. 32 mil professores faltam. E 45 mil professores não estão preparados para as matérias que estão ensinando. Hoje nós temos uma radiografia da educação de 390 mil. E agora estamos fazendo sobre a saúde. E esse ano vamos apresentar sobre a saúde. Uma auditoria sobre a educação no ensino médio. No ensino superior também nós temos todos os números. Eu não vou aqui detalhar, senão vou ficar só na educação. Porque a educação é fundamental como desafio para qualquer nação. A Coreia está com 70% dos seus jovens no ensino médio. Nós estamos com menos 50%, não consegue nem terminar o ensino médio. No ensino superior, nós estamos com 16%. Faixa etária de 18 a 22 anos. Bem, apresentei os números sobre educação. E a partir dessa mudança, chamamos os tribunais de contas de todo o Brasil e passamos a fazer avaliações sobre cada tema. Fizemos na área ambiental. Há pouco estava falando com o Márcio, que trabalha aqui, tem o Instituto Latino-Americano de Política Sustentável. ILADES, né? ILADES. E eu sei que está aí o Sérgio também, que é vinculado à área ambiental pela sua origem de partido. Como é que está? Política do Brasil, Rio mais 20, desenvolvimento sustentável. Os senhores sabem quanto nós temos de quilômetros de áreas protegidas, chamadas unidades de conservação? Fizemos uma auditoria em toda a região ambiental, 247 unidades de conservação, 1.100.000 quilômetros quadrados. Tamanho da Espanha e França. Quais os que estão aplicando a chamada política sustentável, política de desenvolvimento nessa região da Amazônia, os 9 estados? Chamei os tribunais de contas e fizemos uma auditoria sobre isso, para ver se as unidades de conservação estão fazendo política sustentável, que é o nosso discurso Rio mais 20. Somente 4% das nossas unidades de conservação estão sendo administrada de forma planificada. Somente 4%. Mostramos isso para o Brasil. E agora estamos fazendo uma auditoria, eu presido atualmente a OLACEF, a Organização Latino-Americana e Caribe, em toda a América Latina, uma auditoria sobre a questão ambiental. Porque a floresta da Amazônia, são 7 milhões de quilômetros quadrados, não é só o Brasil, que são 5 milhões. Então, convoquei, articulei, estamos fazendo uma auditoria em toda a Amazônia para verificar se existe política sustentável de proteção da floresta amazônica. Fui ao Banco Mundial, Banco Interamericano, e recentemente fiz uma palestra no Wilson Center, em Washington,
fomos nas Nações Unidas arrumar parceiros para financiar essa auditoria, porque nós temos condições, o TCU. O problema é como fazer a Bolívia participar, outros países participar. E conseguimos financiamento, estamos fazendo então uma grande auditoria sobre gás, petróleo, biodiversidade, sobre água em toda a Amazônia e em toda a América Latina. A minha preocupação, eu estou indo para o Chile, quinta-feira, e no final do ano teremos um grande congresso nosso de todos os tribunais, é de que possa faltar água, como está acontecendo já com São Paulo. As geleiras dos Andes estão diminuindo. Isso afeta o clima da Amazônia e afeta como consequência todo o clima do Brasil. Bem, então nós temos hoje uma transformação. O controle passa a ser indutor do desenvolvimento do país e passa a fazer auditorias coordenadas com todas as instituições. Por que as coisas não funcionam em alguns ministérios? Ou não funcionam nos estados? Não tem alguns preceitos básicos. Nós temos muita gente, muitos funcionários, como eu falei, próximo de 14 milhões, somando estados, União e municípios. Mas se não tem um bom treinamento, não tem memória, transposição de São Francisco. A semana passada eu estava em Recife, chamei os tribunais de contas da região, chamei os nossos secretários, para ver se estão fazendo tratamento preventivo da transposição de São Francisco. A transposição começou com 4,2 bi, já está em 8,5 bi. É para ser terminado em 2010, vão terminar em 2017. Mas não estão sendo feitos trabalhos preventivos para que a água que chegue da transposição não seja poluída. Então o TCU começou a fazer com os demais tribunais um trabalho nesse sentido. Então o TCU passa a ter uma influência com os tribunais de contas, trabalhando preventivamente em cima de um projeto da governança. Como fazer o projeto da governança? Partimos então para a especialização. Hoje nós temos 22 secretarias especializadas em todo o Brasil. E desta forma nós conseguimos mostrar para os governadores e para os governantes em nível nacional onde estão os gargalos de cada ministério. O grande gargalo nosso na administração pública, seja na saúde, na educação, é que nós não temos memória dos ministérios e não tem continuidade. Quem é prefeito? Muda o prefeito, muda toda a equipe, não fica memória. Aliás, tem prefeitos que recebem computadores zerados. Muda tudo. Muda o ministro, muda tudo. O Ministério da Integração foi mudado várias vezes. Aí vai toda a equipe que estava, vem outra equipe. Não fica memória. O Itamaraty já funciona melhor, tem memória. As Forças Armadas entrega mais os produtos que tem que fazer em relação à defesa, mas também existem gargalos na defesa. Agora, recentemente fizemos uma auditoria sobre segurança. Aqui em Porto Alegre eu sei que nós temos problema em relação à segurança. Aí descobrimos o seguinte, isso é resultado do nosso trabalho de inovação, de ver a questão operacional. 68% das polícias não se conversam entre estados. 68%. Aí fizemos uma auditoria sobre governança de pessoal. Aí que veio os números. Eu falei 14 milhões de funcionários públicos no Brasil. Na União em torno de 2 milhões. Quanto que está aprimorado? O que é governança de pessoal? É ver se tem planejamento adequado, se tem avaliação de riscos, se tem treinamento, se tem meritocracia, ou seja, escolha por mérito, por concurso. O tribunal são todos funcionários concursados. Se tem essas avaliações que são princípios básicos no Brasil. Fizemos em 400 instituições, Banco Central, Banco do Brasil. Fizemos em TI e também em governança de pessoal. Quanto aprimorado no Brasil? 7,6. 55 inicial e o resto intermediário. Então nós passamos agora a ter condições de mostrar. E qual é o grande projeto para o final desse ano? Fizemos acordo com a OCDE, em novembro a gente vai fazer um grande evento em Brasília, trocando boas práticas de governança com 12 países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, França, Holanda, Coreia. Estamos pagando para a OCDE, fui a Paris, apresentei a proposta. A OCDE é a instituição mais avançada do planeta em termos de governança. E essa semana recebi lá o presidente da Comunidade Europeia, o Durão Barroso, que foi meu colega, e
e que serviu de base para a gente poder fazer muitas articulações em Brasília, aliás, na Europa, e ter apoio da comunidade europeia. Então, é um projeto de 3 anos, troca de boas práticas com esses países mais desenvolvidos. E agora estou chamando os estados que têm boas práticas e os municípios. Para quê? Porque não adianta a gente fazer somente em nível da União, a gente tem que fazer nos estados e municípios, melhorar a governança. Porque vivemos numa federação. Se nós não tivermos essa concepção de nação, nós não temos como avançar. Então, o que está acontecendo? Quais são os projetos que vamos apresentar até o final do ano? Indicadores de governança. Saber se tem plano estratégico, saber se a pessoa sabe o que é governança, a diferença de gestão e de governança. Governança é direcionar, é monitorar, avaliar. Tem monitoramento em muitos programas federais? Não tem. Eu já disse aqui, uma palestra que eu fiz está na mesa, 300 mil mortos no Bolsa Família. Não tem a boa governança de TI, não tem indicadores. 500 mil mortos sem cadastro regular na Previdência. Como manter isto sem uma boa governança de TI, de indicadores, governança de pessoal, gente bem preparada. Então nós passamos a investir em criar condições do cidadão que mora na ponta dos 5.565 municípios também ter acesso. E fizemos um referencial de governança que enviamos e estamos enviando para 5.565 municípios e para todos os estados brasileiros. E agora vamos criar indicadores de governança. Então a gente vai acima da legalidade, vai além da legalidade. Mostrar que existem atos ilegais porque existe corrupção, desvio, mas também a corrupção existe porque não tem boa governança. Não tem planejamento, não tem referencial de governança. Chega um prefeito que sai da mercearia, ou sai de um pequeno comércio e administra o município, não conhece a legislação, não está preparado. Então o tribunal passa a criar indicadores de governança no final desse ano. Grande projeto de governança, conversei com a presidente da República, falei com o presidente do Senado, da Câmara, falei com o Joaquim Barbosa, enfim, com todas as lideranças mais importantes dos 3 poderes, para que a gente faça um grande movimento, um grande pacto federativo que tem que ser discutido, o pacto federativo, mas também um grande pacto pela governança. Não adianta fazer pacto federativo se não tiver um bom governo articulado e organizado no país. Por que eu cito isso e já vou indo para o encerramento? Porque tem perguntas. Para que tenhamos perguntas. Por que fizemos tudo isso? Eu mostrei os números antes, né? 4,8 trilhões. Utilizamos 2 trilhões. Os outros 50% o Estado interfere através das agências reguladoras. Fizemos uma auditoria sobre energia elétrica. Estavam cobrando 7 bilhões a mais dos consumidores. Energia elétrica. Por que é importante governança? Estão sabendo, né? Na região lá do Nordeste foi feito todos os cataventos para energia eólica, faz mais de um ano, e não estão pondo os terminais. Faltou planejamento. Na Copa e em Natal eu fui lá, vi um terminal que gastaram 200 milhões, terminal marítimo, só que tinha uma ponte no meio, e o terminal foi feito depois. Os navios que vieram não entraram. México, com 3 mil turistas, tiveram que vir em Recife. E assim é. Lá no Cuiabá, que o meu amigo Milan está aqui, nós sabemos que derrubaram toda a estrutura de Palmeiras e ficou tudo sem ser feito. E assim poderíamos falar, refinaria Abreu Lima, refinaria do Comperge, já gastamos em torno de 300 milhões, porque planificaram uma parte e não planificaram a outra, então não dá para dar continuidade da obra, tem que parar a obra, aí tem que fazer a outra parte. Prejuízo da refinaria Abreu Lima, que era para começar com 2,5 bilhões de dólares, já está em 18, vai acima de 40 bilhões. Avaliação de riscos, fazer 4 refinarias ao mesmo tempo no país. Mas não é coisa de milhões, de bilhões. Sobrepreço na refinaria Abreu Lima já encontramos 1,2 bilhão.
na refinaria do Comperj também. E fomos analisar cada situação, são bilhões que não estão sendo gastos adequadamente. Mas a culpa é de quem? É da nossa estrutura do Estado, que não privilegia o planejamento e não tem boa governança. A situação está aí há muito tempo. E eu acho que o TCU é uma das poucas instituições que tem carreira, tem estabilidade para mostrar isso. E o grande projeto, e eu finalizo por aí, teria muita coisa ainda para falar sobre o país. Mas a Salete me estabeleceu 30 minutos aqui, eu acho que está certo, para que possamos ter uma interação. Nós precisamos fazer algumas discussões de questões urgentes. Pacto federativo, eu falei, pacto pela governança. Os municípios estão indo para uma situação de falência. Eu falei antes, próximo de 5 trilhões da Previdência Autorial, e boa parte disso não está sendo contabilizado entre estados, município e União. Os municípios não estão recolhendo os seus fundos. Quem é que vai pagar? Daqui a um tempo vai se estabelecer uma crise. A mesma coisa em relação aos estados. Então nós temos que tomar algumas providências. Mas para isso tem que mudar a forma de governar no país. Eu falo isso nos estados, no município União, não estou fazendo crítica a ninguém. Nós não podemos continuar com essa cultura do jeitinho brasileiro. Ainda conseguimos fazer que as coisas dêem mais ou menos certo, mas perdemos uma grande oportunidade em relação à Copa. Então o projeto do Tribunal de Contas da União foi aprovado por todos os ministros, discuti amplamente, visitei cada ministro para convencer, conversamos com a nossa equipe técnica é extremamente preparada, fizemos um plano estratégico, estamos fazendo o nosso próximo plano estratégico para daqui a 5 anos. O que nós queremos, na verdade, é abrir uma discussão de um projeto para o Estado brasileiro, para a nação. Não podemos mais improvisar. O que nós queremos ser daqui a 20 anos, daqui a 30 anos como nação? Qual é o nosso papel? Mas para isso nós temos que ter princípios básicos que temos que estabelecer para a sociedade como um todo, que são os princípios da governança. Direcionar, avaliar e monitorar. Se a estrutura do Estado não fizer isso, vão continuar as improvisações de começar a obra e não terminar, de ter desperdício de dinheiro público de bilhões, como eu falei há pouco das refinarias. Portanto, o Brasil tem que ter esse pacto. Se não fizer um grande pacto pela melhoria da governança, não tem como diminuir a corrupção, porque fica muito fácil de fazer o desvio quando não tem um planejamento adequado. Nós não podemos improvisar. Se o Brasil quiser se transformar líder em nível mundial e ir para as principais posições, como pode ser, como nação, tem que ter um projeto para o Estado brasileiro, independente de partido A, B ou C. Tem aqui vários partidos que estão aqui presentes, vários grupos. Os partidos são importantes para a democracia, são a base, como a transparência é a base. Por isso eu determinei no tribunal divulgar tudo. Sigilo só naquilo que é extremamente importante. Nós fiscalizamos o Banco Central, o Banco do Brasil, fiscalizamos o BNDES, fiscalizamos tudo. Temos tido lutas internas e de bastidores muito fortes, muitas vezes que pessoas não querem passar informação para nós, e que são de conhecimento público e de proteção da sociedade, e que nós temos que ter conhecimento de tudo, mas aquilo que não for sigiloso tem que se divulgar tudo, porque isso é um dos princípios também da democracia. Transparência. A imprensa tem que ter conhecimento, a sociedade tem que ter conhecimento, porque essa questão de mudança de cultura é um processo que temos que fazer no país como um todo, seja em relação à governança, seja em relação ao controle social, seja em relação à transparência como um todo. E aí a participação dos senhores é muito importante. Por isso, muito obrigado, Karen. Vocês que têm no título da revista voto, né? Que é a base de tudo. E como eu participei de várias eleições para chegar, eu tenho que respeitar e dizer que o voto é que pode fazer a mudança no Brasil, seja através do Estado, município e União. O princípio da democracia está baseado nesse pilar fundamental, que é a expressão do cidadão através do voto. E para isso tem que ter transparência total. E vocês que fazem a comunicação são fundamentais
para que o controle social seja exercido. Portanto, eu agradeço o convite e coloco para todos os senhores e senhoras esse desafio, um pacto federativo e um pacto pela governança. Não adianta somente o pacto federativo se não tiver um pacto de melhoria do aperfeiçoamento do Estado brasileiro. Muito obrigado. Como acontece em todos os nossos encontros, nós vamos agora abrir então espaço para as perguntas da plateia. Eu só pediria, por gentileza, que as perguntas fossem bem objetivas. Já vou para lá, mas o doutor Celso Bernardi também já havia solicitado antes. Eu apenas iria começar perguntando, ministro Nardes, além de parabenizar-lhe pela palestra e agradecer-lhe o respeito pelos 30 minutos, que é exatamente para a gente permitir essa interação com os nossos convidados. O senhor fala em pacto pela governança, não dá mais para improvisar, e o senhor lembrou um caso que é muito frequente em muitas prefeituras, em especial, não só prefeituras, mas também secretarias de Estado e tudo mais, são os tradicionais computadores vazios. Isso não deveria ser penalizado, não? Porque realmente quebra todo um processo dentro da prefeitura, da secretaria, ou seja lá o que for. Não deveria haver uma punição nesse sentido? Com certeza, eu acho que isso é um dos pontos que tem que ser analisado pela comunidade como um todo, seja em nível de Estado, município ou não. Portanto, eu considero essa questão da discussão pela sociedade, seja em nível de um pequeno município, de Estado, alguns pressupostos que são fundamentais para que a democracia se estabeleça. E o momento em que você zera, deixa de se estabelecer de forma democrática. A sociedade tem que cobrar isso. O que acontece também, muitos prefeitos simplesmente não prestam conta do prefeito seguinte. Eu tenho dito para quem quiser ser prefeito um dia, guarde tudo e faça uma cópia. Porque na disputa política tem muitos sempre perseguindo um ou outro, né? Então é normal. Até ontem, antes aqui de eu entrar aqui, eu fui perguntado pelo Marcos, do Jornal do Comércio, sobre a questão dos tribunais de contas, que saiu uma matéria ampla esse fim de semana no Globo, né? E finalmente nós estamos melhorando isso, porque antes havia um preconceito do TCU em relação aos tribunais de contas de ficar afastado. Eu chamei os tribunais de contas para nós trabalhar junto. Nós podemos aperfeiçoar os tribunais de contas dos estados, e tem muitos tribunais bons, como o nosso aqui do Rio Grande do Sul, é muito bom. Mas também tem que ter coragem de dizer o que nós dissemos para o presidente do Senado. Eu disse para o Jean Argelo, aliás, em relação à questão do Jean Argelo, eu disse para o Renan Calheiros, olha, ele está com 6 processos e uma condenação. Se vocês eleger, nós não vamos dar posse. E conversei com o Renan sobre esse tema e conversei com vários senadores, até que ele renunciou. Então, eu acho que nos tribunais de contas dos estados é necessário esse aperfeiçoamento. E nós temos que fazer cumprir a Constituição. Acho que ter processo faz parte da vida de cada cidadão que faz política, quem não tem processo. Um está sempre acusando o outro, quem é parlamentar. Agora, depois de condenar, não tem mínima chance de participar. Mas se tem muitos processos também, já é um indicador que pode desabonar essa questão. E a mesma coisa em relação aos prefeitos, né? Eu acho que tem que ter o maior de solidariedade por parte da comunidade e também comprometimento de fazer esse tipo de denúncia quando existe essa omissão de dados. O senhor esperava esses 14 mil fichas sujas? Me surpreendeu de que forma? E de que forma? 14 mil somando estados, município e União. Mas significa que os tribunais estão fazendo o seu papel, né? Nós já tínhamos conhecimento disso. Até o Rio Grande do Sul não está alto o nosso número do Tribunal de Contas, próximo de pouco mais de 100 pessoas. Brasília que deu alta, mais de 800 em Brasília. Depois vem Minas Gerais com 500. E assim no Brasil como um todo. Portanto, isso é importante para a democracia. Eu acho que a criação da ficha suja foi muito importante porque alerta a sociedade. Bom, muito obrigado, pessoal. Satisfação reencontrar tantos amigos, voltar às origens, voltar a Porto Alegre, voltar ao Estado, a nossa cultura é extremamente salutar, porque a gente em Brasília perde um pouco do contato. Mas quem não cultua a sua história, as suas origens, quem não cultua
as suas raízes, perde o horizonte. Voltar ao Rio Grande é reencontrar o horizonte das minhas origens, da minha cultura e do meu país. Muito obrigado. Volte sempre. Volta Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Querido, obrigada. Obrigado. Maravilhoso, muito obrigada. E parabéns. Nossa, não tinha ideia desse trabalho maravilhoso. Parabéns, querida. Deixa eu ver. Às 14 horas aqui sempre. Vamos